Graças, paz, povo abençoado, filhos de Deus, neste mundo, enquanto estamos neste mundo, nesta vida passageira, revestidos de carne, né, temos as nossas necessidades, nossos costumes, nossos hábitos, nesta carne física, neste corpo visível, palpável. Mas, ao tombarmos aqui, temos uma esperança viva de que iremos dar de cara com o Cristo ressuscitado, ou seja, o Espírito Santo ou o Deus Todo-Poderoso. Esta é uma esperança viva e verdadeira. Irmãos, a pergunta é, sim, vai deixando aí o like, vai vendo, já vai dando like, vai se inscrevendo no canal Metanoia da Graça, né? E vamos juntos, né? Crescendo no conhecimento do Cristo eterno nas Escrituras. A questão preste atenção no que eu vou lhe falar aqui. Se a volta de Jesus não foi iminente para eles do primeiro século, a Bíblia é um falso livro. A Bíblia é uma história de carochinha. Repito, se é forte. Se Jesus não voltou para eles iminentemente, como diz os textos bíblicos, a Bíblia é um livro mentiroso. Jesus mentiu e os apóstolos, os discípulos, mentiram. Entendeu? Porque os discípulos anunciavam a vinda de Jesus. O próprio Cristo encarnado, Jesus de Nazaré, anunciou a sua vinda iminentemente, ou seja, sem demora, que estava prestes a voltar ainda no primeiro século. Aí você vai ver aqui, primeiro, o próprio Jesus prometeu que não iria demorar. Isto está estampado nas Escrituras. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Jesus de Nazaré, prometeu que não iria demorar. Jesus deu algumas dicas aos discípulos sobre a sua vinda, que não iria demorar. Ou seja, quando Jesus diz que não iria demorar, volto logo, sem depressa, que seria rápido. No livro do Apocalipse está cheio disso. E para nós que estuda teologia, ou que estudou, né? Essas palavras, cedo volto logo, não vou demorar, né? Será rápido, sem demora. Então, isto nos dá a entender que a volta de Jesus seria iminente para eles. Beleza? Então, o próprio Jesus prometeu que não iria demorar, né? E deu algumas dicas aos discípulos sobre a sua vinda iminente. Aqui, Mateus 24, vamos ver aqui Mateus, capítulo 24, versículo de número 29. Olha só. Se quiser ler o texto, Mateus todo, capítulo 24, sem problema. 29. Imediatamente, preste atenção nesta palavra aqui, ó. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, depois da grande tribulação, não iria demorar. Seria iminente, ao termo imediatamente, logo, depressa, logo depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados. Olha o 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem,
e haverá grande lamentação sobre os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Eles são os judeus. Eles, a nação de Israel. Ou, como dizem, como em outros textos, as 12 tribos de Israel. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. 31. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. O mundo oikomene, é o mundo que estava ali, né? O mundo da época deles, e não o nosso mundo. 32. Agora aprendam a lição da figueira: quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês, eles, e não nós. Jesus não falou com nenhum apóstolo nos dias de hoje. Não tinha nenhum apóstolo ouvindo Jesus falar. Ou tinha? Então, Jesus estava falando com seus discípulos no ano 30. Vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, eles iriam saber quando o verão estivesse próximo. 33. Veja que é tudo próximo, né? Próximo, perto, logo, já, depressa, sem demora, imediatamente. Está mais claro do que isso? Só se for uma água comprada, aquelas águas mineral, você bota no copo que dá para ver o outro lado, dá para ver tudo. É mais claro do que isso. A Bíblia ainda está... Os textos ainda estão mais claros do que a água mineral. Da mesma forma, quando virem, quem iam ver? Nós ou eles? Eles. Jesus falou aqui com os apóstolos e os pastores nos dias de hoje. Jesus, ou todos os pastores de todas as denominações estavam lá aos pés do Mestre, ouvindo Jesus. Ou Jesus está falando, isso foi escrito, Mateus, né? Jesus ressuscitou e no ano 20 agora, ano 2020, Jesus reuniu todos os apóstolos, né, do século 21 e falou para eles, e eles escreveram e mandou que nós, né, estivéssemos preparados, porque da mesma forma, quando virem todas estas coisas, que nós iríamos ver todas as coisas acontecerem. Foi isso? Não. Jesus fala para os seus discípulos do ano 30 do primeiro século. Eles iriam ver todas estas coisas, e eles viram todas as coisas, e saberão que o tempo está muito próximo, iminente. Quem disse foi Jesus. Os doutores têm coragem, têm a honra de dizer que Jesus mentiu. Jesus mentiu para vocês, doutores, quando disse que a sua volta seria iminente, ano 30, iminente 3.000 anos. Os próprios que se diz a Igreja Santa dos últimos dias chamam o seu Senhor de mentiroso. Repito aqui agora, atenção, pastores, doutores, apóstolos, pastoras e líderes da religião. Toda vez que você diz que a volta de Jesus será iminente, que Jesus vem a qualquer momento, você está chamando Jesus de mentiroso e enganador. Por quê? Porque Jesus disse que a volta dele seria iminente para eles. Quem está falando a verdade? É isso que eu quero saber. São os pastores nos dias de hoje? Ou Jesus falou a verdade e disse que voltaria e veio no ano 70? Então, todas essas coisas vocês saberão que o tempo está muito próximo à porta. Agora, olha o 34 para fechar. Jesus conclui dizendo que iria acontecer, que aconteceu no primeiro século. Eu lhes digo a verdade, esta geração de 40 anos certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. 40, ano 30, 70 foi iminente, Jesus voltou no ano 70. Bom,
Voltando lá para o versículo 29, então você percebe que os pastores nos dias de hoje chamam Jesus de mentiroso, porque Jesus disse que não passaria a geração já passou, já acabou, não tem mais nenhum pé de cabelo deles, e Jesus não voltou para eles, segundo os pastores, né? Mas quando você percebe direitinho, o templo caiu em 70, o templo foi o maior sinal, né? O templo, a queda, né? A destruição de Jerusalém, né? Foram os maiores sinais da vinda do Filho do Homem. Juízo, ou juízo de Deus sobre Israel, no ano 70. Agora aqui, então você percebe aqui, claramente, o 33, olha só, da mesma forma, quando virem eles, os discípulos, todas estas coisas, eles, os discípulos, saberiam que o tempo está muito, irmão, olha o tempo aqui, muito próximo a pouco. Aqui sim, aqui, se eu estivesse no ano 30, eu, irmão Van, eu diria, é iminente. Jesus vai voltar a qualquer momento. No ano 30, todos os que estavam no ano 30, ano 40, ano 50, ano 60, ano 67, poderia dizer, qualquer um nesses anos, poderia dizer que a volta de Jesus seria iminente. Aí eles tinham como aceitar, tanto na língua portuguesa, como no grego, a mesma coisa. Bate certinho, iminente para eles. Nunca, meu amado pastor, para nós. Entendeu aqui o mistério? Então, eles poderiam afirmar. Nós, nos dias de hoje, não. Isto aqui é um livro histórico, virou história. Eu jamais posso abrir a minha boca e dizer que a vinda de Jesus é iminente, usando, a não ser que eu crie uma nova escritura. Beleza. Bíblia dos Apóstolos do século 21. Aí pode dizer que é iminente, que Jesus vai voltar, que precisa dar o dízimo. Aí vocês criem a doutrina de vocês. Mas usar os textos bíblicos, usar a Bíblia, usar esses textos aqui, para dizer que a vinda de Jesus será iminente, que Jesus está prestes a voltar, será a qualquer momento, isto é uma apelação. Isto é um erro de português, é um erro teológico, escatológico, inaceitável, gravíssimo. É forte, é forte. Então, as portas para eles, do primeiro século. Aí você vem para o versículo 29, presta atenção aqui. Ó. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, ou seja, imediatamente depois, né? Deixa eu botar aqui rapidamente, aqui, aqui, ó. Imediatamente após o tormento daqueles dias, imediatamente, atente aqui, após a grande tribulação que houve em 70. Logo, começou em 68, 69 o circo foi apertando, em 70 a queda do templo, o incêndio sobre Jerusalém, mais de 1.200.000 judeus e aquelas nações que estavam ali morreram, certo? Então você compra um livro de história, procura saber, né, a queda do templo no ano 70, que você vai ver. Então, olha o que é que o texto diz. Imediatamente após o tormento daqueles dias que foram daqueles dias aqui, é um período de 6 anos. Aqueles dias, período de 6 anos, profetizados por Daniel, que seria 7 anos. 3 anos e meio foi o período da grande tribulação. 3 anos e meio, o período da grande tribulação. E aconteceu tudo isto aqui. Agora, presta atenção aqui. Imediatamente, olha o que é que você está vendo esta palavra. Imediatamente, ou seja, não iria demorar. Seria logo, rápido, demora. Por quê? O português foi traduzido do nosso português logo. Logo após, na sua tradução. Aqui na minha, em outras traduções, pode ser imediatamente, logo após, ou depois, né, daqueles dias. Mas
logo após ou imediatamente. O grego, preste atenção aqui, meu amado, o grego usa para imediatamente eitheos. É um termo grego para dizer logo, imediatamente, em seguida, de vez. Ou seja, não houve uma demora, como os pastores dizem, não, Jesus está voltando. Jesus veio logo em seguida a queda do templo, né? Ele veio e fez juízo sobre Israel. Então, imediatamente, ele não demorou. Aqui podemos dizer que foi iminente para eles. Eitheos, palavra grega para logo, imediatamente, em seguida, de vez. Versículo 32, olha só, presta atenção como toda a Escritura afirma que a vinda de Jesus foi iminente para eles, para os anos, para a igreja do primeiro século. Versículo 32 diz: portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo, imediatamente. Próximo aqui, presta atenção, próximo aqui o verão, que é a vinda, está se referindo à vinda, né? A grande tribulação e a vinda do Filho do Homem em 70, quando ocorreu em 70, para essa palavrinha aqui, ó, próximo, Lucas, Jesus falou e Lucas escreveu em guis, que é um advérbio de tempo para perto, junto a uma posição relativamente próxima a outra posição, perto, tanto no espaço quanto no tempo. Mais claro do que isso, só o sol do meio-dia. Então Jesus disse que estava próximo que todos os acontecimentos, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem seria imediatamente. Eu pergunto a você mais uma vez, iminente foi para eles aqui o ano 30, Jesus voltou no ano 70, iminente foi para eles ou iminente como querem os pastores enganando as ovelhas nos dias de hoje, dizendo que Jesus vai voltar a qualquer momento? Jesus estava prestes a voltar para estes irmãos ou para nós? Calma, vamos mais um pouquinho aqui. Então, aqui, sabeis que o tempo, né? Sabeis que está próximo o verão. Ele diz, roti enguis estim rebasileia tuteu. Olha o que diz Lucas capítulo 21, aqui, ó. Ou seja, a vinda de Jesus, meu querido e amado irmão, cada vez que você vai estudando sobre a escatologia do preterismo, preterista, você vai vendo que a escatologia dos dias de hoje, dos pastores, não bate, do futuro, não bate com as escrituras. Próximo, está próximo, verão, próximo aqui é para eles. Eles estavam no ano 30, Jesus disse, não passará esta geração. Paulo, Pedro, João, Tiago disse que a vinda de Jesus seria rápido, depressa, sem demora. Todo o Apocalipse concorda numa linguagem, num pensamento só, de que a vinda de Jesus seria iminente para eles e não para nós, doutor. Olha o que diz Lucas capítulo 21, versículo 31. Lucas capítulo 21, versículo de número 31, que diz: da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Meio-dia aqui, porque está muito claro. Para mim, é estampado. Isso não é novidade. Da mesma forma, quando notardes, quem iria notar? Eles ou nós do século 21? Quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino. Próximo aqui, ó, próximo. Está vendo aqui? Próximo, né? Enguis, que é um termo para saber que está perto, está junto, está chegando, será iminente. Dizer que a vinda de Jesus será iminente nos nossos dias é o maior engano da religião evangélica. Digo isso sem medo de errar.
Aqui, Apocalipse 1:3. Olha o que diz o Apocalipse 1:3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ver o tempo. Isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: Bem-aventurados os que leem, como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. O tempo desses eventos. Que eventos? A grande tribulação, o juízo de Deus sobre Israel, a vinda do Filho do Homem, estava às portas para nós, para eles, do primeiro século. O Apocalipse, repito, mas o Apocalipse foi escrito depois do ano 90, né? Jesus não veio em 70, porque as portas aqui depois do... Como pode o Apocalipse escrito no ano 90 e se Jesus veio em 70? Eu pergunto a você, como pode João ter escrito o Apocalipse no ano 90 se o templo estava de pé? Não, estava não, meu irmão, estava não. Me prove. Vamos ver. Apocalipse capítulo 11. Isto aqui não é Jerusalém celestial. Este templo aqui não é o templo espiritual. Isto aqui é o templo de Jerusalém. Apocalipse 11, 1 e 2. Aqui é o templo de Jerusalém que Jesus frequentava. Pedro, Paulo, João, Tiago praticamente morava dentro do templo. Vamos ver se o templo estava de pé. Se o templo tivesse caído, João disse, e eu vi o templo de Jerusalém, a casa de Deus caída e incendiada. No ano 90, ele está contando a história, mas não. Ele conta que o templo estava de pé. Se o templo estava de pé, o Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. E que ano caiu o templo? 70. Calma, doutores, calma. Esquece juízo não, tranquilo, tranquilo. Remedinho para controlar a pressão, né? A pressão é grande. Imagina, vocês escreveram um montão de livros. Espalhar. A vinda de Jesus é iminente. E a Bíblia diz que a vinda de Jesus foi iminente. Que Jesus vai voltar para a igreja do século 21. A Bíblia diz que Jesus voltou para a igreja do primeiro século. Que Pedro, Paulo, João, Tiago e Jesus, né, e Lucas, Mateus escreveram para a igreja do século 21, para nós, para os apóstolos. E eles não escreveram para igrejas contemporâneas dos dias deles atuais, do tempo deles, do ano 45 ao ano 68, quando no ano 68 exatamente houve o cerco sobre Jerusalém. Romanos e os exércitos aliados invadiram, entraram, saquearam, né, e houve ali mais de 1.200.000 mortos de judeus e gregos também, né? Incendiaram o templo e Jerusalém pegou fogo, e toda a cidade foi incendiada. Que de longe, Apocalipse 18 diz que viu o incêndio, né, da grande cidade. A grande cidade chama-se Jerusalém. E não a outra. Não é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Nem São Paulo, a metrópole, né, que não para. Não, grande cidade. Aqui, João Pessoa, não, Paraíba não. A grande cidade histórica, Jerusalém. O templo estava de pé. Se o templo estava de pé, o Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus. Templo de Deus aqui é o templo de Jerusalém, que o anticristo, né, o filho da perdição, entrou e cometeu abominações neste templo de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2. O seu altar, né, meça o templo de Deus e o seu altar e conta os adoradores que lá estão reunidos. Agora, o 2, então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo. 2.
Contudo, não consideres o pátio exterior, está tudo de pé, tudo intacto. Não tomes suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus, romanos. Eles pisarão a cidade santa Jerusalém estava intacta, pisarão ao futuro, ano 69, o ano 70, quando eles entraram, pisaram e tocaram fogo. A cidade santa, durante 42 meses. Entendendo, meu irmão? Como você foi enganado. Repito, a escatologia do futuro é enganosa. Não bate com as escrituras. Se o templo tivesse caído incendiado, João escreveria dessa mesma forma. E eu vi a Jerusalém incendiada, o templo caído. João estava no ano 90, ele não estava escrevendo, mas o que ele diz? O templo está de pé, intacto, o templo só caiu, segundo os historiadores, Flávio Joséfo escreve e diz que o templo caiu no ano 70. Jesus profetizou no ano 30 que o templo só cairia no ano 70. Os apóstolos, os discípulos de Jesus prepararam a igreja para o grande acontecimento do ano 70. A grande tribulação começou no ano 68 e teve a sua máxima, com a queda do templo, no ano 70. Jesus profetizou a sua vinda, a sua volta, o seu retorno para o juízo, para julgar Jerusalém, exatamente no ano 70, e com o maior sinal para o seu povo, para os judeus, a queda do templo, que desmoronou no ano 70. Pergunto, se tudo isto aconteceu no ano 70, a vinda de Jesus foi iminente para eles ou ainda será iminente para nós? Não dá. É inaceitável esta doutrina dos dias de hoje, que a vinda de Jesus será iminente. Te prepara, igreja. Agora deixa de... Nunca chega, mas esse pavor, e este medo e este terror é para tirar o teu dinheiro. Então está aqui, rogar Kairós em guis, que Jesus, capítulo 1, versículo 3, está aqui, que esses eventos estar às portas, Por enquanto, o tempo desses eventos está às portas. Apocalipse 1:3, rogar Kairós em guis, o tempo está próximo. Capítulo 12, versículo 12, olha só. Capítulo 12, versículo 12. Sendo assim, celebrai aos céus e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra de Jerusalém, de Israel e do mar, pois o diabo desceu até vós. Diabo aqui é adversário, é opositor, é um adjetivo. Desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo, presta atenção, iminente para eles, pouco tempo lhe resta para seu fim. Pouco tempo. Uma eternidade. Dizer que é iminente nos dias de hoje usar esses textos é apelar. É você dizer que todos os seus seguidores não sabem, são leigos, são burros, não pesquisam. Claro, se não estudar, vai ser enganado por um iminente de púlpito nos dias de hoje. Isso é apelar, meu camarada. Vamos lá. Pouco tempo, aqui, pouco tempo. João aqui usou Holigon, Kairon, pouco tempo. Aqui sim, iminente para eles, Holigon, Kairon. Mateus 24:34, que é o clássico, que é uma criptonita para os doutores pastores. Amém. Nesse texto aqui, eles fazem uma salada, capítulo 24, para distorcer, para não aceitar, para dizer outra coisa. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração de 40 anos
até que todos esses eventos se realizem. Todos, grande tribulação, vinda de Jesus, consumação do século, novo céu, nova terra e o reino eterno de Cristo Jesus. E fim da história bíblica. O fim terminou no ano 70, meu amado. Não tem para onde correr, não. O fim de todos os eventos. O fim de uma história de um povo judeu terminou em 70. Daqui para frente é mergulhar, sair deste mundo e entrar diretamente, para sempre, eternamente, no reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, então, para que eu não passar a esta geração, tem um estudo bom aí, abençoado sobre esta geração, Genea, né? Genea, que nesse contexto, não está se referindo a uma era, nem a um período de tempo, né? Mateus, Marcos e Lucas se utilizam do termo grego Genea para indicar uma geração de contemporâneos. Uma geração de contemporâneos. Você vai lá em Mateus capítulo 12, versículo 41, 42, né? Mateus 17, 17. Vamos ver Mateus, para não ficar aqui, né? Irmão, você usa versículo isolado. Mateus 17, 17, ele diz, então Jesus exclamou, geração sem fé e perversa, até quando eu estarei convosco? O que vosco quem? Com esta geração, até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Então, a esta geração, Jesus se referiu à geração dele, contemporânea, geração do primeiro século. Tranquilidade? Beleza, meu amado? Estou já concluindo aqui. Então, uma geração é relativo no Novo Testamento, né, no entendimento dos judeus, a um período de 40 anos. Então, número 32, Hebreus, vamos ver aqui rapidamente, quando Jesus disse não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Você vem aqui número, capítulo 32, versículo 13, olha só, 13. Então Jesus, Lucas 32, 13, número 32, 13, número 32, 13, ele diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração. Geração, 40 anos para os judeus, 40 anos, uma geração, que fez o que desagradou a Yahvé. Então, você une aqui, uma geração, 40 anos. Aí você vem para Hebreus, né? Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, 8, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. 9, onde vossos pais me tentaram, ele está citando aqui exatamente número 32, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos. Aqui, olha uma geração para os judeus, 40 anos, grave isso, isso é importantíssimo. 40 anos tenho contemplado as minhas obras. E o 10, ele diz, por esse motivo, me indignei contra esta geração. Quantos anos? 40. E declarei, o coração destes está sempre se desviando e não reconhece os meus caminhos. Então, uma geração, 40 anos. Aí você, quando vem para Mateus, segundo as Escrituras, uma geração para os judeus, 40 anos. Aí Mateus capítulo 24, versículo 34. Veja se não foi iminente a volta de Jesus. Com toda certeza,
Eu vos afirmo que não passará esta geração. Uma geração para os judeus. Jesus era judeu. Quantos anos? 40. Ano 30 para 70. Paz de Cristo. Se inscreva no canal. Deixa teu comentário. A escatologia é consumada. A volta de Jesus foi iminente para a igreja do primeiro século. Dizer que a volta de Jesus, usar a Bíblia, os textos bíblicos para dizer que a volta de Jesus será prestes, será iminente a qualquer momento, é dizer que Jesus é mentiroso e os discípulos. Nesta parte eu não participo. Jesus já veio no ano 70 e foi iminente. Paz do Cristo eterno.